Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre informação, cultura, entretenimento. Nós vamos falar sobre o site Aproveite a Cidade. Estou aqui com Paula Falcão. Tudo bem, Paula? Oi, Nicolas, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Também eu gosto muito do site de vocês. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Nicolas. Muito obrigado por nos convidar. Eu que agradeço a presença de vocês. Gente, conta pra mim assim, como é que surgiu o site Aproveite a Cidade? Por que vocês sentiram essa necessidade? Porque, gente, foi uma necessidade mesmo, porque não tinha muita coisa assim, não. A história é antiga. Eu comecei em 2014 com o Aproveite, mas ele não surgiu como site na época. Eu tava fazendo um curso de jornalismo com telefone celular. Parece meio surreal hoje em dia, mas nessa época a gente estava tendo os nossos primeiros smartphones, né? 2012, 2013 ali. Eu trabalhava no Jornal Popular na época e sentia a necessidade de me especializar mais, que eu gostava muito de produção de vídeo, mas não fazia isso dentro do jornal, trabalhava com esporte. E aí eu fui me especializando e ao mesmo tempo que eu fui fazendo esse curso de jornalismo com telefone celular, eu fui entendendo mais como é que Goiânia funcionava. Eu nasci e moro aqui desde que nasci e fui criada em Goiânia e tinha muito acesso à informação por ser jornalista, mas ainda assim eu fui percebendo que eu não conhecia tanto a minha cidade e isso fazia torcer um pouco o nariz pra Goiânia, sabe? E a gente não vai nem falar nada, né, gente, pra esse negócio, porque eu tive aquele Motorola de antena, então... então não vamos falar nada sobre data. Mas as pessoas tinham isso, né, Paula? De achar assim que Goiânia não gerava conteúdo, que Goiânia não tinha nada, a não ser sertanejo, né? Então. E aí nesse processo de descoberta da cidade, casou de eu estar fazendo esse curso e eu comecei a pensar numa ideia para um trabalho final que tinha nesse curso. E eu resolvi fazer alguns vídeos para apresentar a minha cidade para as pessoas. Porque assim, poxa, se eu tinha tanto acesso à informação, conhecia vários jornalistas, várias pessoas, vários lugares, e tinha lugar ainda que pra mim era super novidade, e eu vivia falando que Goiânia não tinha nada pra fazer, quantas pessoas também estão nessa mesma situação, né? Ou achando que só tem uma coisa pra fazer, só um nicho específico. O projeto foi premiado, o projeto feito com 2 vídeos com telefone celular. Meu celular era bem velho na época, e eu contei com a minha irmã que na época era adolescente, ela tinha 17 anos. Beijo pra Carla. Beijo pra Carlinha, uma das sócias do Aproveite. E aí o projeto foi premiado, eu fui parar nos Estados Unidos. Quando eu voltei pra cá, o jornal criou uma nova função de produção de vídeo dentro do jornal. E aí eu fui trabalhar com isso. Quando eu saí do Popular, eu resolvi montar meu próprio negócio. Aí foi quando o Aproveite se estruturou como portal, as redes sociais, Instagram, enfim, depois a gente foi adaptando. Então, o portal é de Carlos 2017. Também é jornalista. Eu também sou Isso. jornalista. Então, você entrou quando, assim? Eu entro em Você 2000... precisava melhorar o site, falou, vou entrar, vou procurar essa menina. Não, na verdade não. Eu e a Paula, a gente se conhece e a Paula tava nessa época de criação do Aproveite a Cidade. E aí a gente começa a ficar junto. E aí, depois que eu entro no Aproveite a Cidade, na verdade, eu trabalhava com política nessa época, eu era assessor de um deputado estadual. E aí o site é criado em 2017. Isso. E aí é quando eu começo a ajudar no Aproveite a Cidade mais, assim, Voluntariamente. né? Voluntariamente, por amor mesmo. E aí, profissionalmente, vamos dizer assim, né? É 2019. Quando eu saio da Assembleia, né, da Assembleia Legislativa, que eu trabalhava com esse deputado, e em 2019 eu viro um contratado do Aproveite a Cidade. Olha, e é muito interessante, gente. O site, eu falo que hoje é um site de referência para um monte de coisa. Então, por exemplo, não é só... A gente brinca às vezes que a Paula vira que mexe, ela tá com medo. Né? Lembra quando eu trouxe a Isabela aqui, do site de comida, de gastronomia? A Paula já chegou a um ponto que eu achava que a Paula comia mais do que a Isabela, que tinha um negócio desse. Então, assim, mas eu comecei a prestar atenção mais porque eu adoro pamonha, e eles começaram a fazer um negócio das melhores pamonharias de Goiânia. E eu já tinha ido em algumas. E coincidiu de algumas que eu não gostava, também não estava muito lá. Falei, olha que ótimo, os gostos são parecidos. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito do site. Eu acho que o site realmente é referência de informações. E não é fácil, né, Carlos? Muito obrigado. Não é assim, dá muito trabalho, né? Manter um site dá muito trabalho. Qualidade do trabalho, tá, gente? Isso.
E assim, tem todo um movimento por trás para o site tá funcionando, né? É programação, a gente já mexeu no site 5 vezes. A gente refez ele 5 vezes. Eu acho que essa é a quinta refação dele, né? Ele foi mudado há alguns meses, né? Sim, faz pouquíssimo tempo. A gente nem chegou a divulgar ainda essa nova versão do site. O site tá acabou de ganhar uma nova versão. Ainda. O que eu acho interessante de vocês é porque literalmente aproveite a cidade, assim, é ensinar as pessoas a aproveitarem Goiânia. Eu e o Lai, vocês sabem, a gente tem um projeto Brasil Conectado que a gente viaja para os lugares para conhecer lugares que as pessoas estão cansadas de ir, né? Essa é a ideia. Ou seja, a gente foi para Pirenópolis, nós ficamos 7 dias em Pirenópolis e a gente foi embora sem conhecer tudo que a gente descobriu, que tinha em volta, além da Rua do Lazer, além das cachoeiras, além de algumas coisas comuns, igual Costa do Sauípe, que todo mundo, tem aquele negócio, você vai para o Rio e tem o Cristo. Então, assim, a gente descobre, eu acho que é isso que vocês fazem, é trazer para as pessoas coisas legais que tem na cidade, além daquilo que todo mundo já sabe. É um olhar diferente para o cotidiano, né, Nicolas? A gente tem muito esse olhar de turista quando você vai divertido. Quando você vai para fora, né? Você tá mais disposto, mais aberto a aproveitar, a se divertir, a conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre gastronomia, enfim, você tá disposto. É o olhar do turista mesmo, e a gente não tem isso com a nossa cidade. Então, quantas coisas a gente deixa passar, e é onde a gente vive, então não faz muito sentido, porque a gente pode ter muito mais qualidade de vida se a gente se atentar para isso. E tem uma coisa assim de cidadania, não aproveite, que eu acho que é muito importante, porque se a gente não se atenta ao lugar onde a gente vive, se a gente não gosta, a gente não se preocupa, a tendência é que ele não melhore. Então faz sentido ocupar esses espaços, faz sentido aproveitar, ter movimentos culturais, querer fazer a cidade acontecer, e isso torna tudo melhor e isso garante mais qualidade de vida pra gente, necessariamente. Uma coisa que eu sinto muita falta aqui em Goiânia é um cuidado maior com o centro. Vocês moram no centro, né? Eu acho que falta um cuidado maior com o centro. O centro tem tanta coisa legal, porque tudo que começa acaba assim, meio que as pessoas acharem que vira bagunça, né? A gente sabe que em todo lugar vira bagunça. Qualquer lugar, se não for bem cuidado, ele vai virar bagunça. Não adianta. Mas o centro tem muito lugar legal. Eu vi vocês mostrando o Parthenon Center, né? A gente esquece que o Parthenon Center é aquilo tudo. E é grandiosíssimo. É incrível. Assim, eu nunca tinha subido, né? Nunca tinha subido no estacionamento, na rampa. Pela assim. rampa. E é linda, né? A visão que você tem lá de cima é lindo. Assim, o prédio é muito legal. E é muito legal isso, né? A gente poder contar essas histórias. Então, muita gente realmente da cidade não sabe, ou você passa ali todo dia e você não tem a menor ideia que o prédio é super importante para a arquitetura da cidade. A entrada do prédio mesmo, que vocês não estão acostumados, entra por trás, gente, para vocês darem uma olhada. Ele tem entrada pela Rua 4 e tem por trás. Entra por trás, vai ter uma galeria linda de entrada. Sim. Tem um hall lindo na entrada. Né? Tem uma pracinha e tem a entrada, tem uns globos, né, que são maravilhosos. E tem o Centro Cultural Octomax, sempre tem exposições, né, sempre gratuitas, é um centro cultural do governo, do estado. Então, o Aproveite é isso também, né? É trazer cultura para as pessoas, além de informações. E eu sempre falo que é assim, você traz informações, mas às vezes você joga a informação lá. Vocês não, vocês vão até o lugar, né? Vocês mostram a informação. Eu acho que é legal nessa linguagem, principalmente na internet, que ela permite essa proximidade. Então, quando a gente vai a algum lugar apresentando, seja o caso do Parthenon, seja uma exposição no museu, visitando um parque, ou mesmo com a parte de gastronomia, de certa maneira a pessoa se identifica. E aí ela consegue, no caso, por exemplo, de um restaurante, saber se vale a pena ela investir o tempo dela e o dinheiro dela naquele programa. E a mesma coisa vale para a parte cultural, mas você demonstra toda a experiência. Então dá para ela ter uma degustação do que vai ser. Ela consegue se identificar e se perceber naquele espaço. Será que esse programa é para mim? Será que eu ia gostar de estar ali? E assim, desculpa. Pode falar. Tem um caso, assim, que eu acho que é um dos mais legais, assim, eu sempre conto essa história, que uma mulher, uma seguidora, parou a Paula um dia e falou, agradeceu a Paula falando que ela tinha ido em um restaurante, eu não vou lembrar qual restaurante eu não sei qual restaurante mas que ela tinha certeza que ela não podia ir naquele restaurante. E quando ela viu o vídeo, e que ela viu os preços, e que ela viu como que era o atendimento, enfim, como era a experiência lá, ela viu que ela podia. Ela falou, se daqui 15 dias eu recebo,
E eu tenho dinheiro pra me organizar e ir nesse restaurante que ela tinha, sei lá, há anos ela tinha vontade de ir nesse lugar, mas achava que não tinha condições, não sabia como funcionava. Isso é uma coisa muito legal, porque eu conversei aqui com a Vanessa da Arte Plena Galeria, vai ao ar a entrevista dela daqui a pouco. Nós falamos disso em arte. Desculpa, a entrevista dela já foi ao ar, gente. Aí a gente falando justamente isso, as pessoas às vezes não entram numa galeria com medo do preço, de se pode entrar ou não. É a mesma coisa do cardápio, gente. Você chegou num restaurante, o cardápio está em inglês, está em francês, está em italiano, você pode sim chamar alguém e perguntar o que é, tá? Não tem problema nenhum. E às vezes você trabalha tanto que chega uma hora que você fala assim, gente, eu tenho que aproveitar de uma forma. Aí vocês entram com isso, que às vezes era uma coisa que ela já esperava, falar assim, então eu tenho condições de frequentar. Você não vai todo dia, nem todo mundo vai todo dia, tá, gente? Você vai todo dia, mas descobre através de vocês, né, que pode ir. E tem que ir. Eu acho, assim, a gente tem um posicionamento que é de democratizar a informação. É por isso que a linguagem é fácil, por isso que ela é divertida, que ela é palatável. A ideia é que seja de fácil entendimento mesmo, que seja para todo mundo. Porque a gente já tem várias barreiras. A gente tem a barreira econômica, que já delimita muito onde a gente consegue chegar, o que o nosso dinheiro consegue pagar. Então, eu acho que isso vale para todas as instâncias. O Aproveite não tem uma postura elitista, ele tem uma postura de democratização. A gente vai falar de gastronomia, vai falar de comida de rua? Vai falar de restaurantes mais caros? Vai também. Mas a linguagem, ela é fácil, ela é acessível. Então, talvez você não consiga ir no restaurante caro, talvez você não tenha dinheiro para comprar a obra de arte, mas você vai saber o que está acontecendo, você vai ter informações para se nutrir. Afinal de contas, isso que é legal na vida. Exatamente. Você saber, bom, pelo menos para mim, saber coisas, conhecer gente, ter experiências novas, sonhar, vislumbrar, consumir né, aquela informação. Eu acho isso muito interessante. Gente, eu tô conversando aqui com os meninos do Aproveite a Cidade e do site que eu gosto muito. A gente vai chamar um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, estou aqui com os meninos do Aproveite a Cidade, com o Carlos Freitas e Paula Falcão, que é um prazer tê-los aqui. Gente, e quando vocês vão até um lugar e vocês não gostam? Isso vai pro ar assim mesmo? Não posta. A gente normalmente não posta. A não ser quando a gente preza por uma postura muito respeitosa pelas pessoas, pelo trabalho delas, a gente passa o feedback. E se não for algo muito... Às vezes até vai, mas normalmente não vai. E quando, mesmo sendo publicidade, a gente tem isso contratualmente, que se a gente não gosta, isso não é postado. Mas, de toda maneira, é muito difícil quem trabalha com comida, quem vende comida, quem vive disso... oferecer uma comida que não é legal. Não dura muito tempo, não é perene, né? E tem uma outra... Eu ia fazer uma outra pergunta. Meio que ligada, assim. E já aconteceu também de vocês falarem assim, a pessoa ligar e falar, não quero ir naquele lugar, não vamos gravar lá não, e aí vocês se surpreendem. Você fala, não, tá, gente? Aconteceu esses dias. Eu não quero gravar lá não. Aí de repente chegar e falar, nossa, que ótimo. Ano passado também. Eu não vou falar o lugar. Eu também, talvez eu nem lembre. Mas é um lugar tradicional. E assim, é um lugar que eu sempre passei na frente e eu não esperava que fosse tão bom. E assim, estava uma delícia. Uma delícia mesmo. Eu falei com uma pessoa que tinha gravado lá há não muito tempo e ele falou, pode ir que é muito bom. Então assim, eu realmente não conhecia. É aquela coisa que você fala, nossa, é um lugar tradicional, será que é bom mesmo? E quando a gente chegou lá e comeu, a gente foi super bem atendido pelo pessoal que nos recebeu.
e a comida tava uma delícia. Gente, delícia, eu vou falar uma coisa aqui. E tô quase querendo fazer isso aqui no programa, sabe? Você ir até um lugar pagando e ainda ser mal atendido. Eu vou começar a falar isso aqui. Você sabe por quê? Eu sou assim, ó. Às vezes naquele dia não foi bom pro lugar. Então você não fala nada, você não reclama. Às vezes o lugar tava cheio demais. Acontece. Agora você volta e continua do mesmo jeito. E a pessoa achando que está fazendo um favor de você estar lá. Não tá não, tá? Eu, o Carlos, a Paula, qualquer pessoa, estamos fazendo um favor de entrar até o seu estabelecimento. Então, assim, o mínimo que a gente espera é respeito, um bom atendimento, até porque sou eu que pago suas contas. Né? Caso vocês... Então, né, assim, comprou um carro novo, fui eu que paguei. Então, assim, as pessoas parecem que esquecem isso, né? Por exemplo, quem paga tudo isso aqui é meu cliente. É o cliente que paga. Não, e assim mesmo parece que você tem que fazer um favor. Ficar, assim, 20, 25 minutos numa fila de espera, gente. E não tem ninguém pra ir lá e falar nada. Eu não fico, tá? Em fila de espera, assim você não vai me ver. Aqui a cidade é muito despreparada nesse sentido Muito. da espera, né? Porque não é comum, não é corriqueiro. E aí eu acho que nesse ponto mesmo falta um pouco de profissionalismo mesmo, de adaptar. Eu acho que começa com bom senso. Já começa por aí. Sim. Eu acho que a cidade está crescendo e eu acho que vai começar a ficar cada vez mais comum bons restaurantes na cidade terem espera. Eu acho que vai chegar no ponto, porque é uma coisa que realmente não é legal, né? Eu não gosto de ficar esperando para comer, mas, por exemplo, você vai a São Paulo, é completamente normal. Você vai para um lugar sabendo que você vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas para comer. E as pessoas estão acostumadas mesmo lá a eu não isso. espero não, tá, gente? Eu vou botar ainda mais lá, que a gente acha 200 mil lugares do mesmo jeito. É uma coisa que eu não gosto, que eu não sou acostumado, mas eu acho que as pessoas, aí eu falo das pessoas que têm que se acostumar, os donos de restaurantes estarem preparados para essa espera, né? Para atender isso que eu ia falar. Para falar com as pessoas, falar, ó, você vai demorar meia hora. Porque a gente e eu posso aqui... te atender com isso, ó. Eu vou te oferecer, você pode tomar um refrigerante, um suco, uma A cerveja, gente está até um drink. disposto a esperar. Isso. Né? Só que não tem estrutura para que a gente fique ali. Não, E a gente tem deixar uma isso experiência. claro, né? Isso a gente tem uma experiência muito ruim. Foi no dia do meu aniversário, que a gente ficou ano passado, 1 hora esperando na fila. E quando a gente chegou, o prato que a gente foi para comer não tinha mais. E obviamente, quem é do restaurante Você sabe. Você sabe quanto. Se o prato vai acabar, você sabe quantos pratos você pode daquele. Claro. Então você vai lá nas pessoas que estão esperando, e eram muitas pessoas, e fala, pessoal, enfim. Esse dia a gente lidou com um burburinho que a gente mesmo gerou. Exatamente. Esse dia a gente provou. Tinha postado uma publicidade. A gente provou do nosso. Da nossa Mas, assim, popularidade. Enfim, assim, eu acho que é respeito pelo consumidor, sabe? Você chegar nas pessoas e falar, ó, pessoal, vai demorar tanto tempo. Todo mundo, tá. Aí chegar em tal momento e falar, pessoal, ó, tal prato provavelmente não vai ter quando, a partir de tal reserva, não vai ter mais o prato. Então, quem quiser ir embora, vai embora. Quem quiser ficar, vai ficar. E eu acho que é o mínimo, sabe? É respeito. Sabe uma coisa que eu Saber acho tratar que... cliente. A gente foi embora e pediu delivery. Sim. E demorou. Não, até que chegou chegou rápido, até rápido, mas a gente desistiu, a gente ficou muito bravo. Ficou chateado, era meu aniversário, ainda tinha esse agravante. Aí a gente desistiu e foi... frustra, né, gente? É frustrante isso. É bem frustrante. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante em Goiânia? Porque a história do pit dog em Goiânia, né? O pit dog cresce muito em Goiânia. Aqueles ali da 10, por exemplo... De vez em quando a gente passa por lá, a gente sai de um evento onde às vezes o evento não teve comida, aí a gente vai para um evento, a gente espera que tenha, né? Ou comida e bebida, ou alguma coisa. Não, a comida chegava até metade do evento, acabava, a bebida chegou uma hora, a bebida acabou. Essas coisas assim. Aí a gente vai comer em algum lugar. Aí às vezes a gente vai para um restaurante, uma pizzaria, né? Ou igual aquele dia a gente saiu da galeria, vocês iam, parece, comer pizza. Então assim, às vezes a gente vai. Na galeria tinha, tá, gente? Na galeria tinha. Aí a gente chegou num daqueles, o menino falou assim, olha gente, eu já vi vocês aqui antes, mas eu vou avisar, tem 1h40 de espera. Eu falei assim, como assim para um sanduíche 1h40? Ele falou assim, e aqui eu mandei buscar mesa e cadeira. Eu falei, que ótimo, porque tava lotado e tava, sabe quando você olha, tá bonito assim, tudo? Gente. Muita gente, parece que emendando um no outro. Eu falei assim, olha, o menino veio, ele podia... Não precisava, a gente sentou lá e não precisava ir lá avisar, olha, tá? Não, um cuidado. Então você fica se você quiser.
Ah, você tá lá batendo papo, você fica, não, vou ficar, eu espero. Agora não, a gente tava com fome mesmo. Aí a gente foi comer em outro lugar. Mas eu acho que isso é o mínimo que precisa. A pessoa fala assim, não, pode aguardar aqui daqui a pouco. Não daqui a pouco não, gente. É meia hora, 40 minutos, é tempo, é número, né? Então isso é muito importante. Essa semana passada, no Dia das Mães, eu tava em São Paulo. A gente tava eu, meu irmão e minha mãe, e a gente foi almoçar no restaurante e a pessoa que nos recebeu falou, vai demorar 1h e um pouco. Se vocês quiserem, vocês podem sentar ali. Eu posso oferecer petiscos, eu consigo oferecer os petiscos do restaurante, drink, refrigerante, cerveja, isso eu consigo oferecer para vocês. E determinado momento, quando a gente tiver ideia de quanto tempo mais ou menos deve demorar, a gente já consegue pedir na cozinha o prato de vocês para vocês demorarem menos quando vocês sentarem. Eu acho isso ótimo. Sabe? Então, assim, você sabe o que você está esperando. Né? É o então, combinado, assim, né? É o acordo. Eu acho que a acordo. frustração, ela vem de quando o combinado não é cumprido. Então, você vai Em esperar... qualquer parte da vida, né? Em qualquer parte da vida. É aquela velha história, o combinado não sai caro, né? Quando gente? é comida, né, Nicolas? É um negócio Não, sabe o que difícil, que você já tá com fome. Exatamente. Você fica Gente, com eu fico muito raiva, irritado. você fica irritado. Então, assim... E meu avô sempre falava uma frase que é assim, ó, satisfação paga dívida. Então vai lá, explica, fala, a pessoa fica se ela quiser, né? Mas não deixa... Tá, a gente fala de restaurantes, mas é em tudo. Por exemplo, você chegar no local, tiver muito cheio, tá, a gente não vai comentar isso em data, Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados, essas coisas. Mas num dia normal, a loja tá cheia, ótimo, tá cheia. Agora, assim, faz um esforcinho pra ser, né? Delicado, educado. Vocês devem ver muita coisa, vocês estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Parece que todo dia que a gente abre, vocês gravaram 15 lugares no mesmo dia. Nossa rotina é muito corrida. Que bom, né? Quer dizer que as coisas estão caminhando, estão dando certo. Mas, mas de todo jeito, o que vocês escolheram pra fazer da vida é divertido, né, gente? É divertido. Assim, é trabalhoso, né? Eu acho que não é necessariamente como as pessoas acham, né? Eu acho que tem muitas vezes as pessoas acham que é só diversão, né? Que nossa vida é acordar à tarde e almoçar em algum lugar, aí à noite a gente vai para as festas badaladas de Goiânia. E não é isso, né? Assim, não, ou se não é assim, ó. Não, eles têm parceria com todo mundo. Eles acordam de manhã, o café da manhã já foi entregue por alguém, o almoço por outro, o jantar... A compra chega, né? A gente faz a compra pelo aplicativo, ela chega de graça, e não é assim. Isso é Jetsons, tá, gente? Isso é quando a pessoa, quem assistiu os Jetsons era assim. O Aproveite a Cidade é uma empresa. Então ela tem todos os trâmites de uma empresa, todas as burocracias que uma empresa... Eu escrevo as matérias do site, quem cuida do site hoje basicamente sou eu. Então assim... Cuidar de um site sozinho dá muito trabalho. Eu subo as matérias, tem que postar, você tem que ficar de olho no que está acontecendo. Então tem dia que é à noite, você está escrevendo uma matéria importante que você tem que colocar no ar. Então assim, a Paula tem que escrever... Enfim, a gente mistura os dois, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, eu fecho coluna toda... gente, eu fecho coluna toda quinta-feira até às 18 horas. Até quarta-feira às 18 horas chega a matéria, eu fecho a coluna, vou repetir para as assessorias. Eu fecho a coluna quinta-feira até às 14 horas, tá? Não é porque eu coloco a coluna sexta-feira, 9 horas, 9h15, chega a gente pedindo nota. Aí assim, aviso, já mando para todo mundo. Eu fecho, aquilo já vai me dando assim, primeiro a ansiedade de fechar, segundo você vai ter que revisar aquilo, passa para o diagramador, ele te manda de volta. Eu sei o trabalho que dá com uma coluna. Aí eu fico pensando assim, no site. Aí eu lá e falo assim, tem que subir matéria do iConnect. Tem que subir matéria. Eu falei, você não fez isso ainda lá? Ele fala, a sua matéria, Nicolas? Eu falo assim, já fiz lá. Não fez, Nicolas. Então assim, é o tempo inteiro. Trabalhoso, a gente faz agenda de fim de semana. A gente tem várias vertentes. Ainda tem a parte de rede social, que também acontece esse processo de fechamento, né? Porque tem a parte que realmente as pessoas não veem. Então, por exemplo, quando é um conteúdo publicitário, uma divulgação contratada, a gente tem a parte de conversar com esse cliente, negociar com ele, fechar contrato, brifar o que vai ser feito. Aí você vai produzir, faz a gravação, esse conteúdo fica assim, pronto. Não, mas isso aí rapidinho vocês fazem. Acontece. Mas é um site, rapidinho, no telefone você faz. A pessoa falando com a gente agora e falando... Então, se vocês gravarem hoje à noite, vocês já podem soltar amanhã cedinho, assim, como se fosse um negócio super tranquilo, né? E esse trâmite de aprovação... e até colocar no ar, que é tudo... Isso é profissionalismo, né? Você vai criando um método, criando como é que a coisa funciona mesmo.
Porque, assim, de fato, eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco deslumbrada de como funciona a influência e a produção de conteúdo. Porque o que a gente vê é uma vitrine, né? É o que você resolve mostrar. São recortes que são mostrados na rede social. Eu vi um negócio essa semana que vocês lançaram. Eu não vou lembrar agora. Aproveite... A internet? A internet. O nosso curso de produção de vídeo. Então, a gente ajuda as pessoas a construírem, produzirem não só virais, mas produzirem conteúdo com estratégia, usando vídeos curtos na internet. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou viralizar, isso vai mudar a minha vida. Na verdade, se você viraliza para um público errado, você pode estar simplesmente sujando ali o seu público, o termo é esse mesmo, sujando o público, e não vai conversar com as pessoas que você gostaria, realmente. Então, tudo isso tem que ser feito de um jeito pensado, né? E um trabalho contínuo, você vai construindo isso aos poucos, não é um vídeo só que vai... Assim, pode acontecer? Realmente pode acontecer, mas é a exceção da exceção da exceção. Pra gente que trabalha com internet desde... Eu trabalho antes, né? Eu trabalho antes, né? Mas o Aproveite está com 6 anos já, então a gente já está nesses 6 anos se moldando às mudanças de algoritmo, às mudanças de mercado, de linguagem. Então é um trabalho contínuo de construção diária. Todo dia você está construindo a sua credibilidade ou a sua relação com o seu público. Então é uma construção complexa. Então nesse curso a gente ajuda a crescer, mas fazendo isso estrategicamente para converter em quê? Em receita, em cliente, em serviço, porque boleto, né? Não paga. Importante, então tem boleto que não se paga boleto com permuta. Não paga. Né? E, gente, ó, foi ótimo ter vocês aqui. Muito obrigado. Foi muito rápido. Foi. Eu já tentei, eu falo aqui que eu tento ter um programa maior, mas as pessoas não me deixam ter. Então, assim... Para você que está em casa, que está assistindo, que talvez ainda eu acho difícil, mas não conheço, Aproveite a Cidade, começa a seguir, tá? Vocês vão adorar o conteúdo deles lá. Novidades? A gente está emplacando novidade agora, que é a volta do Aproveite em Casa, que aí vai ser um perfil mais para o segmento de arquitetura, decoração, imóveis. É um projeto novo, tá quentinho, então quem resolver acompanhar a partir de agora vai pegar ele desde o comecinho. Então tem essa novidade. A gente tá sempre cheio das novidades, né? A gente não para, não. Eu sei disso, é por isso. Carlos, obrigado. Obrigado, Nicolas. Foi ótimo tê-los aqui. Muito feliz. Paula, tô feliz de ter vocês aqui. Eu também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada demais. Foi ótimo. Sigam o Aproveite a Cidade, vocês vão gostar. Tem o site, tem as redes sociais, tá aparecendo aqui pra vocês. Sigam, vocês vão gostar das novidades. E a gente volta no próximo programa.